Olá, pessoal da LACQ, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma mentoria. Na mentoria de hoje, nós temos a honra de estar com o Diego Abreu. Ele irá falar sobre internet quântica. Diego, a palavra é toda tua e estamos aqui hoje com o Daniel e a conta do Leonardo aí no Meet para abrir a sala e a galera vai entrando. E é isso aí. Valeu, Diego. Olá, pessoal, né? Então, me chamo Diego Gabriel, né? Vou estar apresentando hoje um pouco sobre essa área, sobre internet quântica, né? E a gente fica à disponibilização, né, para perguntas depois também da apresentação. Então, a internet clássica, né, digamos assim, né, é algo que todo mundo usa, é uma tecnologia revolucionária, né, dos últimos anos, dos últimos 30 anos, cada vez mais vem evoluindo, novas aplicações, né? Então, os usos também vão mudando, então é algo que a gente espera, que a gente vai entender como internet quântica. Deixa eu só passar um pouquinho a minha apresentação, né? Eu sou aluno de doutorado, programa de pós-graduação em Ciência da Computação na UFPA, Federal do Pará, né? Atuo como pesquisador científico nas áreas tanto de comunicação quanto computação quântica. Tá? Bom, vocês estão bem familiarizados, né, com os termos de segunda geração de tecnologias quânticas, né? Então a gente entende aí computação, comunicação, sensoriamento como tecnologias aí dessa segunda geração, né? Todas vão utilizar os princípios de superposição, entrelaçamento, né, para prover algumas aplicações, né? E a internet quântica seria a união dessas tecnologias, né, provida, claro, né, pela conectividade trazida pela comunicação quântica, né, mas provendo serviços, né, já de computação e de sensoriamento quântico, né, isso conectado com as redes de computadores que nós temos hoje em dia, né, que são redes já ubíquas, né, com dispositivos IoTs, né, mobiles, né, todos esses paradigmas que a gente tem, tudo isso comunicando juntos, né? E a gente tem algumas aplicações da própria internet quântica, né, como computação quântica distribuída, né, onde você teria vários computadores quânticos que eles podem se comunicar, aumentar a sua capacidade técnica através dessa rede, a própria distribuição quântica de chaves, né, que é uma das primeiras aplicações da comunicação quântica em si, e que através dessa internet quântica ela pode ser provida, né, de diversas maneiras. O teletransporte, né, quântico seria a distribuição e o compartilhamento de informação através, né, do protocolo teletransporte, do emaranhamento quântico, né, sensoriamento quântico distribuído, né, que pode aumentar a sua capacidade, computação quântica cega, vou falar um pouquinho mais na frente, mas são algumas aplicações da internet quântica. Como eu falei, né, a gente, na internet quântica, assim como nas outras tecnologias quânticas de segunda geração, a gente vai utilizar os princípios da superposição e entrelaçamento. Acredito que já tem bastante material aqui no grupo relacionados a isso, né? Mas isso vai estar dentro também desse contexto da internet quântica. Mas o principal, né, assunto do dia, digamos assim, é o entrelaçamento, né? Enquanto na suposição a gente está trabalhando com um qubit de uma forma mais geral, com o entrelaçamento a gente vai trabalhar com dois ou mais qubits, onde vai trabalhar eles como pares, né, de qubits, né? Eles vão estar em estado de máxima correlação, né, porque eles vão estar emaranhados, né, e a gente tem todos os efeitos, né, se você aplicar uma medição em um qubit, vai ser instantâneo, né, o efeito no outro qubit, claro que você vai ter que ter uma comunicação clássica ali para conseguir entender o que aconteceu na reconstrução, né, e a gente tem algumas nomenclaturas que vão surgir em algumas áreas, né, da comunicação. Então, por exemplo, aqui dentro da internet quântica, a gente costuma mais chamar de pares IPRs do que pares de Bell, mas são pares emaranhados. Então, ao longo da apresentação, eles podem estar meio parecidos aí. E a ideia é que, dentre dois nós, né, que a comunicação quântica a gente vai estar mais focado nisso, né, entre Alice e Bob, você tenha uma fonte geradora de entrelaçamento, essa fonte ela vai fazer essa distribuição entre dois nós, né? Mas quando você vai estender isso para múltiplos usuários dentro de uma rede, por exemplo, como nós temos a internet, você vai ter que ter outros paradigmas aí para conseguir distribuir esse entrelaçamento, né? Mas entre dois nós, a gente tem, por exemplo, o efeito do teletransporte, né? O teletransporte quântico, a gente vai utilizar, o nosso objetivo aqui é transmitir um dado, né, que está, por exemplo, na fonte para o destino, né? Que é a base das nossas comunicações, é fazer essa transmissão de informações, de dados, né? E você pode utilizar aqui um par emaranhado distribuído, né, entre eles,
você faz algumas operações locais na fonte, e como de medição, né, de estados de Bell, e por o fato de eu ter um par emaranhado entre os dois, é possível fazer essa reconstrução, digamos assim, do dado, né, no destino, né? E aí acontece o que a gente chama de protocolo de teletransporte, né? Nesse caso, a gente pode entender isso como um recurso está sendo, uma aplicação que está sendo feita, né, de transmissão de dados. Os recursos utilizados são os qubits, né, tanto na fonte quanto no destino, e o par EPR, né, o par de Bell que foi distribuído, né? E é importante, né, que diferente de outros esquemas de comunicação quântica, aqui nesse caso a gente não transmite o dado em si através do canal quântico, né? A gente vai transmitir bits de controle através do canal clássico, mas é diferente, por exemplo, dos maiores esquemas do QKD que não são baseados em entrelaçamento, que você vai enviar o qubit através do canal quântico, você tem que ter medidas de controle, né, de ruído relacionadas a isso, você tem um eyedropper, né, que pode estar observando. Aqui não, a feita que você faz a distribuição do entrelaçamento, você faz operações locais, você faz essa transmissão. Então, se torna muito mais seguro, digamos assim, do que um esquema apenas de troca de chaves. Aqui também você pode transmitir dados quânticos, né, e não apenas chaves. Tá? E, bom, para você ter esse esquema, né, de comunicação quântica, você precisa de alguns protocolos fundamentais, como a própria criação do entrelaçamento, né? Então, a criação do entrelaçamento entre dois nós, né? A gente viu a distribuição para poder gerar uma aplicação. Então, a gente pode entender isso tanto dentro de uma fibra ótica, numa comunicação wireless também, né? Você teria de cada lado, né, slots de memória, né, para você conseguir fazer esse entrelaçamento entre uma e outra. Você teria um canal clássico auxiliar novamente, porque sempre vai precisar de um canal clássico, né? Seria uma fonte geradora desse entrelaçamento, né, que seria ali parte desse canal físico. Né? E você tem todos os critérios, né, também de comunicação quântica ali. Então, por exemplo, os qubits, né, eles vão sofrer decoerência ao longo do tempo, né? Então, se eles ficarem muito tempo em repouso, eles vão sofrer essa decoerência, perder essas capacidades. Assim mesmo também o entrelaçamento, ele perde essa capacidade, né, de a sua fidelidade ao longo do tempo. Então, são alguns itens, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, né, a questão da fidelidade como um dos critérios de umas métricas de qualidade do recurso, e a disponibilidade para os EPRs, né, também como a quantidade. Então, a gente começa a fazer alguns paralelos, né, com a internet clássica, né, a nossa banda, né, nossa quantidade disponível de fornecer serviços e a qualidade delas. Né? Então, a gente tem algumas relações com isso. Né? E uma das particularidades, geralmente, que é mais tratada nos conceitos de internet quântica é como você estende esse entrelaçamento através de múltiplos nós. Tá? Então, a gente tem um processo que a gente chama de entanglement swapping, ou troca de entrelaçamento, que é o processo de que, por exemplo, eu tenho dois nós que eles querem comunicar entre si, eles querem, por exemplo, fazer o protocolo teletransporte para transmitir dados, mas eles não têm um entrelaçamento direto entre eles. Então, eles vão precisar de um terceiro elemento, que é um repetidor quântico que vai estar entre eles, e vai funcionar da seguinte maneira, né? Então, o primeiro nó, né, que é o nó A, o nó Alice, ele gera um entrelaçamento entre ele e o repetidor, e o outro nó, que é o nó B, né, o nó Bob, vai também gerar um entrelaçamento entre ele e o repetidor. No repetidor vai ser realizada a medição de história de Bell e vai ser feito a troca desse entrelaçamento. Então, antes eu tinha dois entrelaçamentos entre os nós intermediários, e agora eu tenho um nó fim a fim entre os nós que querem se comunicar. A partir desse momento, existe um entrelaçamento, e se existe um entrelaçamento, é possível realizar todos os protocolos que vão utilizar o entrelaçamento com aplicação. Né? E esse protocolo, né, o objetivo é criar esses pares fim a fim, utilizando os pares BES locais, né? E no final das contas, os pares originais eles vão ser consumidos, né, nesse processo, e você tem um par fim, né? Isso é estendido ao longo de uma rede de repetidores, né? Então, se eu tenho vários nós intermediários, eu vou precisar fazer entanglement swaps entre eles para poder criar um par fim a fim. Né? Nesse processo, ele é um processo probabilístico, é um processo que decai a fidelidade. Uma das formas de a gente trabalhar também é fazer em conjunto com esse processo de troca de entrelaçamento, o processo de purificação. Aqui no processo de purificação, a gente vai pegar dois ou mais pares de Bell, a gente vai juntar esses pares de Bell para criar um par de maior fidelidade. Então, a gente pega dois pares de Bell que são ruinzinhos, com uma fidelidade baixa, a gente vai juntar eles através desse processo de purificação para criar um par de Bell maior fidelidade. Então, de certa forma, a gente vai fazer a operação da criação do nó fim a fim
ela é necessário você fazer vários processos de purificação entre os nós locais, geralmente, né? E você vai criando, né, ao longo da rota, digamos assim, esses emaranhamentos virtuais, né? A partir dessas trocas de entrelaçamento, aí você ter um ou mais pares de bel fim a fim. Então, você deixa de ter uma comunicação direta entre dois pontos até você ter múltiplos nós dentro da rede, né? Onde você consegue fazer essas aplicações. Então, essas são os principais desafios, digamos assim, da internet quântica, né? Então, existem vários processos de purificação, troca de entrelaçamento, isso faz parte da, digamos assim, da gerência da rede, como a rede ela vai poder ser gerida, da alocação de recursos, da justeza da rede, todos esses itens que a gente traz também das comunicações clássicas. Então, a rede, né, de comunicação quântica, né, baseada em rede de entrelaçamento, ela vai funcionar através da criação, da distribuição, através do Tangle Swap e purificação, e o gerenciamento desses pares emaranhados. Então, sempre vai estar sendo gerado requisições de aplicações entre dois nós distintos da rede, se necessário criar esses pares emaranhados. Então, é como se estivesse estabelecendo uma rota para depois utilizar ela. Tá? E existem vários paradigmas relacionados a isso. Tá? Então, assim como nas redes clássicas, a gente vai ter, de certa forma, algumas pilhas de protocolos, né, que ainda não tem um caminho tão definido, né, mas existe uma RFC, por exemplo, relacionadas a isso, né? Então, na camada física, a gente teria ali a geração do entrelaçamento, na camada de enlace, a gente teria esse gerenciamento desse emaranhamento ponto a ponto, né, que é o papel da camada de enlace. Na camada de rede, a gente teria a geração desses entrelaçamentos fio a fim. Camada de transporte, a gente teria, por exemplo, protocolo de teletransporte, outros protocolos auxiliares de entrega de qubits mesmo, e aplicação rolando lá em cima. Então, essa stack, né, ela é implementada através de dois planos. Assim, a ideia é que as redes de quânticas elas estejam acompanhando as redes clássicas, né, que hoje em dia elas são programáveis, né, no paradigma que a gente chama de redes definidas por software, software-defined networks. Né? A gente tem dois planos, um plano de controle. Atualmente tem sido proposto, né, planos de controles clássicos para planos de dados quânticos. Tá? Então, no plano de dados, a gente tem as operações quânticas acontecendo. No plano de controle, a gente vai ter um controle clássico relacionado a isso. Então, existem várias oportunidades de pesquisas, né, para você desenvolver esse plano de controle clássico, e às vezes pouca coisa de quântica você precisa saber, né? Porque você vai estar lidando ali com a FPGA, por exemplo, que vai controlar uma rede quântica, e aí os físicos, digamos assim, vão lidar com o que vai acontecer com a parte quântica, mas eu vou estar fornecendo um controle, um gerenciamento ali de dados clássicos. Né? Bom, dentro das comunicações, né, a gente tem várias aplicações aí um pouquinho mais diferentonas, né, que vão surgindo, né? Vou dar destaque para a computação quântica cega, né, que às vezes é um adendo ali no final, né? Aproveitar um tempinho aqui para falar disso. Então, uma das questões atuais é que a gente utiliza geralmente computação quântica através da nuvem, né? Então, a gente basicamente entrega, né, para os nossos provedores, fornecedores de computação quântica como serviço, o nosso código, o nosso circuito, que ele vai rodar lá e vai nos dar uma resposta. Existem dois problemas ali relacionados à segurança da informação. A primeira é a privacidade dos nossos dados. Então, por exemplo, eu criei um novo circuito bem potente, bem inovador, e eu entrego para alguém rodar lá. Então, vai haver a visualização, né, do que está acontecendo, né? E, justamente, às vezes não pode ser interessante, principalmente quando a gente pensa numa internet com múltiplos usuários utilizando ela, né? O segundo é a integridade. Como é que eu tenho certeza que aquele meu circuito realmente ele foi executado daquela forma, né? Quando a gente começa a pensar em mais aplicações para a internet, se torna mais crítico. Então, a computação quântica cega é um protocolo, né, um paradigma que pode ser implementado através de redes de entrelaçamento do quântico, na qual existem formas de você, de certa forma, encriptar o processo e o próprio qubit, né, de como você vai trazer segurança para esses dados. Tá? Existem algumas formas de você fazer isso, né, alguns protocolos que já têm sendo desenvolvidos, né? E aí, em alguns protocolos, você consegue, por exemplo, garantir a integridade, né? Colocar, por exemplo, alguns qubits de ancila, com que você faz os testes e você verifica se realmente houve as operações, se faz algumas operações de testes, né? E para
essa computação quântica cega funcionar, geralmente você oculta também algumas informações do próprio controlador da rede, né? Do próprio gerenciador dessa rede, né? Um esquema centralizado, e dos próprios nós vizinhos, num esquema distribuído. Então, é um desafio como é que você faz essa aplicação garantindo essa segurança, privacidade e integridade, ao mesmo tempo que você consegue fazer alocação de recursos, manter a justiça da rede, né, conseguir fazer alocação, distribuição e emaranhamento. Então, isso é um grande desafio também hoje em dia, né? Como é que esses protocolos estão sendo desenvolvidos, eles vão funcionar em rede. E aí você tem ali computação quântica distribuída dentro de um supercomputador, você vai particionar o circuito, isso já existe bastante, mas dentro de uma rede distribuída, né, você começa a pensar, olha, então não é só a questão de particionar o circuito, fazer vários esquemas, eu vou ter que distribuir literalmente através de uma rede, eu vou ter que fazer um entanglement swapping, vou ter que fazer uma purificação, criar um path afim para eu poder distribuir parte desse circuito. Então, o custo ele muda muito. Então, existem várias abordagens, né? Então, se inspirando na computação clássica, né? A abordagem federada, então você divide ali o seu parte do seu circuito, né? Descentralizada também, né? Então, existem vários paradigmas que estão sendo propostos, né? Para essa internet quântica e para essa computação quântica distribuída, né? Aqui eu também destaco, né, um tema que foi o meu tema de início, na verdade, nas tecnologias quânticas, né, que é a questão do roteamento quântico, né, que tem uma diferença bem fundamental, além das métricas, né, de você utilizar, né, os princípios físicos, mas no roteamento clássico, né, o que você faz? Você escolhe o menor caminho, você estabelece a rota, né? Você vai fazendo encaminhamento, você vai fazendo a cópia do pacote. Se aqui, além de não ter pacote, você não consegue fazer cópia, porque são qubits, eles vão colapsar. E você também tem que, além de escolher o melhor caminho, você tem que estabelecer ele. Então, você tem que escolher qual a estratégia de criação desse caminho. Então, isso é um paradigma a mais, é um passo a mais diferente para a camada de rede ter que executar dentro da internet quântica. Aqui tem um pouquinho técnico, eu vou disponibilizar esses slides aqui também, tá? Você tem várias propostas, né? Então, aqui eu detalho um pouquinho mais dessa proposta relacionada à internet quântica, né? Deixa eu passar um pouquinho aqui. E aqui é bem interessante, né? Então, como isso tem avançado, assim, em termos da comunidade acadêmica, né? Então, a internet, ela surgiu ali nos anos 80, né? Já com o que a gente chama de request for comments. É como se fosse um documento, um draft inicial, onde são apresentados princípios arquiteturais. Então, a internet ela é um sucesso mundial justamente porque os princípios arquiteturais delas forneceram, por exemplo, a escala dela. Então, ela não fechou em apenas uma tecnologia, ela é estruturada em camadas, né? Ao longo do tempo, não era, por exemplo, no início, um TCP/IP. Isso foi sendo desenvolvido ao longo do tempo, mas existem princípios arquiteturais de como isso vai funcionar. Para a internet quântica, né, também tem sido desenvolvido, né, esses RFCs, né? Esse daqui, por exemplo, apresenta princípios arquiteturais, né? Então, alguns dos princípios relacionados à questão dos pares de Bells, né? Então, geralmente são tratados os pares de Bell de forma indistinguível, né? A questão da fidelidade como parte da qualidade de serviço, a questão da flexibilidade com relação às possíveis capacidades, né? A gente não sabe ainda quais as possibilidades totais da internet quântica, né? A questão da suporte, né, digamos assim, a diferentes tipos de dispositivos, né? Então, a gente imagina que a gente pode ter diversos tipos de computadores quânticos, tecnologias totalmente diferentes, e a internet quântica ela vai ter que dar suportes a isso, a computadores fotônicos, a computadores supercondutores, vai precisar ter uma transição, né, para poder utilizar na rede, né? Então, existem vários, né, fatores envolvidos com relação a isso, né? E a segunda RFC, também de 2023, já prevendo alguns cenários, né, e colocando em estágios. Então, isso é bem interessante, né? Então, o primeiro estágio seria já conseguir fazer distribuição quântica de chaves, né, que é a principal tecnologia colocada, né? No primeiro passo, ela sendo ponto a ponto, né, e depois tem algum privy. E no segundo passo, já fim a fim, já com os pares emaranhados estabelecidos, com troca de entrelaçamento, né? E aí, estágio 4, 5, já tem computação quântica cega. E no final, aí que você provavelmente vai ter uma computação quântica distribuída, né? Computadores quânticos se unindo através dessa internet, utilizando esse paradigma, né? Então, aqui alguns itens, né, sobre pesquisa, né?
Então, uma forma de você trabalhar, a gente não tem uma rede quântica aqui no Brasil, a gente estão sendo criadas redes de distribuição de chaves, ainda está muito distante a gente ter uma rede de emaranhamento, assim que você consiga fazer esse múltiplos nós, né? Mas dentro da pesquisa você pode trabalhar tanto com teoria, né, quanto com simulação. São dois ótimos, excelentes caminhos, né, de você trabalhar, né? E como simulação, eu já até trouxe isso em outro momento, né? Na verdade, três aqui simuladores, né? O primeiro é o NetSquid, né? O segundo é o Sequence, terceiro é o QSP. São todos simuladores ali um pouquinho limitados em alguma parte, né? Cada um tem uma vantagem para um tipo de aplicação, né? E aqui alguns temas de pesquisas, né? Então, se a gente for por camada, né? Então, se na camada de enlace o objetivo é purificação, existem vários paradigmas e várias áreas de pesquisa e desafios com relação ao controle, ao agendamento dessa purificação. Na camada de rede, como mostrei a questão do roteamento, né? Aplicações, né? Como você melhorar aplicações. Então, por exemplo, aqui eu falei exemplo de computação quântica, mas talvez alguns paradigmas, por exemplo, de um tipo de IA quântica, um tipo de QML, vai precisar, para ele poder ser distribuído, ele vai ter que ter alguma situação, né? Então, será que ao distribuir uma IA quântica, ela vai perder algum fator ali, tanto de desempenho ou de segurança? Então, existem vários paradigmas aí, várias pesquisas interessantes, né? Bom, outra explicação é como é que essa rede, né? Eu mostrei ali a imagem, ela toda cabeada, né? Toda nós fixos, mas a gente tem a possibilidade, vai ter redes quânticas móveis, tanto por satélites ou por deployment, por exemplo, com drones, ou são possibilidades, né? E aí você tem que herdar dessa forma os paradigmas que a gente tem em redes clássicas móveis, né? Então, que evoluiu bastante nos últimos anos, né? Aqui tem algumas das pesquisas, né, que eu tenho feito, né, que são dois papers, né, um na questão de roteamento, onde a gente usou a IA clássica mesmo para melhorar a questão do roteamento quântico, né? Aqui focado, né, em Quantum Machine Learning, né, também é um outro tema que eu tenho trabalhado já, dessa intermediação com a internet clássica, né, a parte de segurança, né. Esse artigo foi esse ano também, no WCMC, sobre redes quânticas móveis, né? Então, é um artigo que a gente adapta alguns protocolos clássicos para esse contexto, né? Esse aqui foi no SBRC, foi um simpósio que acabou de ter na parte de redes clássicas, né? A gente vê a comunidade crescendo bastante, né? E a gente trouxe três artigos, né? Um na parte ali de segurança mesmo das redes quânticas, outro ali na questão mais de IA, né? Uma GAN quântica, e um terceiro na parte de camada de enlace. Né? Aqui também fazendo um jabá, né? E nós já fizemos 2 anos workshop de redes quânticas, é um evento oficial que acontece no SBRC, que é o principal evento da área de conectividade aqui do Brasil, né? E ano que vem estaremos em Salvador, se Deus quiser, também fazendo já o terceiro WConnect, alguns rostos conhecidos aqui, talvez de vocês. Então, agradeço aí a oportunidade e acho que deu o meu tempo. Diego, muito obrigado pela apresentação. Se você quiser falar mais coisas, não tem problema. Mas eu Não, tenho uma acho que foi dúvida. suficiente. Pode falar. Perfeito. Nessas pesquisas de arquiteturagem da internet, tu já viu alguma que te saltou mais aos olhos, que você falou, putz, essa ideia talvez seja um caminho interessante, entendeu? Então, a gente tem visto, né, várias. Eu acho um caminho interessante é você estudar as aplicações que vão ser mais prováveis, ser mais recentes, né, como distribuição quântica de chaves. Isso é um caminho, eu acho, é o caminho que várias pessoas têm tido, né? Mas o que me atrai bastante é como você faz, por exemplo, uma IA distribuída dentro dessa rede, né? A Legal, gente tem Diego. vários paradigmas de particionamento de IA, né, quântica, mas a gente tem pouca coisa ainda de como ela vai se relacionar com a conectividade, né? Com várias aplicações diferentes, por exemplo, acontecendo. Perfeito. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida? Gostaria de complementar com um ponto? Luiz, por gentileza. Tudo bom, Gabriel? Tudo Tudo bem, bem? Diego? Tudo bem, tudo bem. A pergunta é em relação à central telefônica. Alguém já começou a desenvolver, de fato, alguma central telefônica que tenha capacidade para se comunicar? Porque quando se trabalha com central telefônica, tem a questão que a comunicação tem N centrais no meio, né? Se eu for falar com você, eu estou no Paraná e você está no Pará, no mínimo umas
umas 20 aí tem centrais telefônicas. Como que vai funcionar isso aí? Você já tem um cheiro disso? Já sabe mais ou menos? O pessoal já está mostrando ou não? Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, a internet ela funciona baseada em distribuição de pacotes, né? E a questão das centrais telefônicas ela foge um pouquinho desse escopo. Mas tudo bem. Mas Não, perfeito, tranquilo. Diego. Eu entendi. Valeu. Diego, eu vi que você conhece a Belém? Sim, é meu orientador, professor Belém. Cara, tu acha que dá pra chamar ele pra gente trocar uma ideia? Que esse cara já surgiu no nosso radar algumas vezes, entendeu? Uhum. Sim, Aham, falar da liga pra ele, pra gente ter uma conversa com ele depois, só a diretoria também, acho se for o ótimo. caso, primeiro. Uhum. Diego, por favor, por favor. Com certeza, com certeza. Ele é muito aberto, né? Perfeito, então. Diego, muito obrigado. Obrigado, Luiz, Daniel, o Davi, o Douglas. Falei todo mundo? Acho que eu falei. Então é isso, pessoal. E a galera do YouTube, um salve pra galera do YouTube também. E nos vemos numa próxima mentoria. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, valeu, Diego.